Cristo. Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Ele é meu guia, onipotente. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Que a nossa decisão de seguir a Cristo seja constante, pois a Bíblia Sagrada nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados, o texto que nós fizemos leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do versículo 13, ele é um texto que, por mais conhecido que ele seja, esta passagem, esta narrativa, essa declaração, em especial a declaração de Pedro, que também é um tema que alguma igreja, enfim, fez uma interpretação errônea, deturpada e transformou numa heresia, dizendo que Pedro tem a chave do céu, enfim, sendo que o que na verdade está na declaração que Pedro faz acerca de Jesus. Mas esse texto, ele é um marco divisor no ministério de Jesus. Jesus teve o seu ministério por 3 anos e meio, e ele ensinou, ele curou os enfermos, ele foi preparando os seus discípulos acerca do Evangelho, acerca do reino. Ele foi instruindo. A Bíblia nos diz que Jesus, ele pregava e ensinava, ele curava. Todos nós conhecemos os registros dos Evangelhos, dos muitos milagres que ele operou. O apóstolo João encerra o seu evangelho e ele não está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é fazer um exagero, assim como quando a mãe diz para o filho: olha, eu já te falei 1 milhão de vezes que não é para te fazer isso. Na verdade ele falou 100 vezes talvez, mas ela usa essa figura de linguagem chamada hipérbole para enfatizar aquilo para o filho. João não está usando uma figura de linguagem quando ele diz no encerramento do livro, do evangelho que leva o seu nome, quando ele diz que se todos os livros da terra fossem registrar os milagres, os feitos de Jesus, eles não comportariam, aleluia. E o que está escrito na Bíblia Sagrada é para que nós creiamos que Jesus é o Senhor, é o Salvador da humanidade. Foi só uma pitadinha de tudo aquilo que Jesus fez, para que nós, ouvindo isso, nós creiamos nele e o aceitemos como Salvador das nossas vidas. Mas este texto, ele marca o momento do ministério de Jesus. Quando Jesus agora, os discípulos que o acompanhavam, e ele já estava na sua caminhada, indo para Jerusalém, e os discípulos talvez alimentando no seu pensamento: Jesus está indo para Jerusalém, ele já foi numa festa no ano, ele foi noutra festa no outro ano, ele andava meio escondido para lá e para cá. Na primeira festa foi a sua família, e ele disse que não ia, e depois ele acabou indo, Todos nós conhecemos a história. E agora os discípulos pensam: ele está indo pela 3ª vez para Jerusalém, imaginemos que nessa vez nós vamos voltar para a Galileia, para a Judéia, como primeiro-ministro, como general de guerra, como, enfim, ministro das relações exteriores,
porque nós imaginamos que Jesus está indo para Jerusalém e lá ele vai se tornar o rei da nação de Israel. Acho que dá para diminuir um pouquinho, né? E vai se tornar o rei da nação de Israel, aleluia, vai nos livrar deste jugo que nós temos do Império Romano, e todo mês, todo ano, nós temos que estar pagando imposto. Estão lembrados de que uma vez Jesus disse para Pedro: Pedro, vai lá no mar e pesca, e na boca do primeiro peixe que você pegar, vai ter ali uma moeda, e você vai pagar o imposto, vai pagar o tributo, paga pelo meu e paga pelo teu também. Por quê? Porque todo cidadão judeu, ele era tributário a Roma, ele pagava o imposto para o Império Romano, pois o pequeno Zaqueu era um publicano que cobrava, né, imposto para os judeus, para os romanos, ganhava a sua porcentagem e o resto ia para o Império Romano. E talvez eles pensassem: Jesus vai nos libertar desse jugo, vai se tornar o rei de Israel, porque ele é o prometido, ele é o desejado, ele é o ungido, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, aleluia. Mas o que Jesus diz não é isso. O versículo de número 21, então, depois dessa declaração de Pedro, quando Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Agora, então o Senhor diz para Pedro: Pedro, é sobre esta tua declaração, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Eu quero enfatizar esses dois pontos aqui. O Senhor está declarando para Pedro que a igreja é dele, aleluia.